E será que está instaurada a confusão nas hostes do MPD? A TIVER foi procurar saber junto do próprio candidato ao cargo do novo presidente do Movimento para a Democracia, Orlando Dias, que neste momento se encontra nos trabalhos do Parlamento da CDAO em Abuja, Nigéria. Acompanhe o trabalho do jornalista João do Rosário. Melhores soluções, a direção do Movimento para a Democracia, partido no governo em Cabo Verde, liderado por Ulisses Correia e Silva, vai estar reunida neste sábado, 3 de dezembro, para aprovar a data da próxima Convenção Nacional e das eleições para a escolha do presidente para o novo mandato, bem ainda a aprovação do regulamento, tudo normal até aqui. Mas aparece no cenário das disputas a candidatura de Orlando Dias a acusar o seu oponente Ulisses Correia e Silva, atual líder do partido, de estar a apresentar um regulamento eleitoral para as eleições internas no MPD que viola a lei. A candidatura de Orlando Dias entende que tal documento configura ainda objetivamente desenhado para beneficiar a candidatura de Ulisses Correia e Silva e nisso já emitiu uma declaração política para denunciar aquilo que considera de um incidente antidemocrático. Questionado que se já se instalou a confusão nas hostes do MPD, Orlando Dias nega este pressuposto e garante de que não se vai desistir desta candidatura. Claro que não, só que nós queremos que tenhamos eleições transparentes e democráticas. E de facto, o regulamento eleitoral aprovado na última reunião da Comissão Política, que será submetida amanhã à Direção Nacional, tem lá alguns artigos que, de facto, violam o Código Eleitoral cabo-verdiano e que também não estavam no regulamento eleitoral anterior do MPD. E porque que agora surgem essas propostas, nós estamos a pensar que, de facto, o adversário está com medo e está a querer, digamos, já pela via administrativa, digamos, criar algum obstáculo à nossa candidatura, mas sabemos que não vão conseguir. De qualquer maneira, não vamos permitir isso. Se for necessário, nós iremos recorrer ao Tribunal Constitucional para pormos a legalidade. Por isso mesmo é que um dia antes da reunião da Direção Nacional pedimos um parecer jurídico e o parecer jurídico, de facto, diz que há 2 artigos lá que são ilegais. Designadamente, portanto, estão a querer impedir que os militantes que se inscrevam, portanto, a menos de 1 ano das eleições, não tenham direito de voto. Isso é ilegal porque não acontece nem em eleições gerais, não é? Eleições gerais, se não estou no erro, podem ser inscritos cidadãos até 65 dias. Portanto, um militante que, portanto, tenha se inscrito no partido há 6 meses, por exemplo, não pode votar, não é? Isso é ilegal, é impedir o direito de voto aos militantes. Portanto, nós temos partidos políticos em Cabo Verde em que um militante que se inscreva há 2 meses de eleições pode votar. Portanto, nós achamos que é ilegal essa medida, é uma medida de, digamos, uma manobra para impedir os militantes de votar nas próximas eleições. Uma outra irregularidade apontada por Orlando Dias é a questão de que os elementos inscritos há menos de 1 ano não podem votar. Outro artigo que também viola o Código Eleitoral, é ilegal, viola a lei, é a recolha da assinatura dos proponentes. Estão a exigir que os papéis utilizados para a recolha de assinaturas dos militantes que propõem as candidaturas sejam previamente assinadas pelo GAP, que ainda nem sequer existe. E isso nunca aconteceu em Cabo Verde, nunca aconteceu no MPD, e não acontece nas eleições gerais. Ora bem, as fichas de inscrição onde os proponentes avalizam e assinam as candidaturas são documentos das candidaturas, não do GAP. O GAP deve limitar-se a, digamos, verificar, digamos, se as assinaturas apresentadas, o número, portanto, exigido, se corresponde à lei e se deve ser, digamos, aceita a nível do GAP. Mas não é um documento do GAP. Portanto, pela primeira vez na história de Cabo Verde e na história do MPD, quer-se exigir que
o GAP, que ainda nem sequer existe, assine previamente as fichas que os militantes vão subscrever como proponentes. Então, por que estão a fazer isso? Orlando Dias explicou o seu sentimento e a sua visão sobre este processo. Porque sabem que nós já estamos no terreno, nós já temos mais de 2.000 assinantes como proponentes da nossa candidatura. Portanto, apesar de quererem dizer... Olha, o MPD é um partido que tem passado por algumas turbulências que aparecem mais do que quando aparecem mais do que uma candidatura. Recentemente o líder do partido apelou ao bom senso dos militantes, uma união dos mesmos à volta do partido. Com a sua candidatura não teme que mais uma cisão no partido? Não haverá cisão e não haverá instabilidade. A nossa candidatura tem como objetivo dar de novo respeito aos militantes, dar de novo voz aos militantes, aprofundar ou exercer a democracia interna, partilhar o poder a nível do partido, ter uma liderança partilhada e valorizar sobretudo os militantes. Portanto, um partido como o MPD, que é um partido da liberdade e da democracia, não se compreende que há 18 anos não tenhamos tido disputas a nível do partido. E, portanto, disputa salutar, disputa democrática, só aprofunda, digamos, a democracia interna, até porque os estatutos do MPD permitem isso. Os estatutos do MPD permitem que haja tendência e que haja disputa, é um partido democrático. A disputa em si não é sinal de instabilidade, nem sinal de problema. A nossa candidatura vai fazer tudo para que depois do ato eleitoral haja unidade. E vamos conviver com todos, mas o partido precisa de descentralizar o poder. Nós não queremos um partido em que todo o poder é centralizado na pessoa do presidente, em que, digamos, os órgãos do partido já não têm poderes, porque foram todos os poderes, já perderam os poderes na última revisão do Estatuto. Vamos propor uma revisão profunda dos Estatutos e, portanto, essa de dizer que haverá problemas e que haverá desunião, não, da nossa parte não haverá, mas as coisas têm que ser feitas nos termos da lei e com transparência, com lisura, que é próprio, portanto, digamos, de um partido como o MPD, que é um partido democrático. Portanto, vamos levar a nossa candidatura até o final, até o fim, até o voto, mas exigindo que, digamos, haja igualdade no tratamento das candidaturas existentes. Neste momento são 2 candidaturas, a minha e a do presidente, digamos, atual. Portanto, queremos que haja um tratamento igual. Neste momento até já denunciamos algumas questões que consideramos irregulares. Por exemplo, já se está a utilizar recursos do partido para beneficiar um candidato, o que é imoral e antiético, e não vamos permitir isso, desde que tudo seja feito na base de legalidade, não haverá problema. O MPD preconiza ou acha que Cabo Verde está a precisar? Falou em resgatar o partido, como é que vai ser isso? Um MPD que valoriza os seus militantes, um MPD que respeita os seus militantes, um MPD que dá voz aos militantes, um MPD verdadeiramente democrático, o MPD com uma liderança partilhada, em que os órgãos do partido tenham, digamos, poder próprio, um MPD com uma secretaria-geral dinâmica, forte, próxima dos militantes e com ideias novas para Cabo Verde, não é? Desde logo, a ideia da revisão constitucional, ideia de redução do elenco governativo, ideias de moralizar a utilização de viaturas de Estado, ou ideias da contenção de despesa pública, um MPD próximo dos cidadãos, um MPD que continua a aprofundar a democracia interna, mas também a nível de Cabo Verde. E o MPD que não procura os militantes só na altura das eleições, mas sim procura sempre, está sempre com os seus militantes, discute ideias, um MPD em que não haja pensamento único, um MPD em que a liderança não é centralizada numa única pessoa, no fundo um MPD altamente democrático, um MPD original, um MPD da década de 90, portanto, segundo a sua origem, segundo os seus princípios, que, digamos, foi sendo alterado pela atual. Foi assim a entrevista possível com o Dr. Orlando Dias, candidato à nova liderança do MPD, cujas eleições deverão ocorrer em março de 2023.